sou a Natália Dornelas, a gente está aqui no Estúdio Futon e a pauta é decoração. E hoje aqui com a gente o Rodrigo Câmara, na verdade o nosso anfitrião, né? Que é dono desse espaço, fotógrafo, fuçador, um cara cheio de ideias e de projetos, que vai explicar um pouquinho do que é o Estúdio Futon, na companhia do maravilhoso Betinho. Então, o Estúdio Futon é um espaço de criação, de design, de decoração, e basicamente começou com uma fábrica de almofadas e futons, né? A produção toda é minha e da minha mãe, que tem uma capacidade bacana de produção de tudo que é em tecido, né? Em bordado, em dobradura de tecido. E por atender muito arquiteto e decorador, né, veio uma demanda por outros objetos de arte, senão almofadas, né? Então vinham os profissionais para montar um look para um sofá, para algum ambiente, e demandava outros produtos. E aí juntou meio que a fome com a vontade de comer, e sempre que eu viajo eu trago algumas peças de antiquariado, de peças vintage, retrô, e que tenham basicamente um tom de exclusividade para a casa dos clientes. Rodrigo, você falou de look do sofá, né? Então vamos aproximar um pouquinho, decoração, moda, tendência. Vamos dar uma dica legal para as pessoas. O que está rolando nesse momento na decoração? O que você tem visto, as pessoas têm procurado aqui na loja? As almofadas, a casa muda com o inverno? Como também existem as temporadas de moda, também para casa existe isso. Tem uma época que sua casa precisa estar mais fresca, mais ventilada, e aí sim você pode estar mudando a cara da sua casa com alguns objetos e principalmente com as almofadas, né? É muito mais fácil você mudar uma cara do ambiente com uma almofada do que trocar propriamente dito o sofá, o restante da decoração. Para as épocas mais quentes do ano, os tecidos mais leves, que também são usados no vestuário, a gente também procura ter essa referência no que se diz respeito à decoração. E para a época mais friazinha, a gente gosta assim, de ter algumas peles. O estúdio trabalha só com pele sintética, a gente não trabalha com pele animal, é um princípio nosso, mas sempre que você tem um pouco mais de aconchego e de calorzinho assim, nesse período, né? Então tanto isso para a moda funciona, quanto também para a decoração funciona. E algo que está sendo resgatado agora, que as pessoas estão fazendo, é abrir os armários, aqueles presentes de casamento da mãe e da avó, que ficava só guardado na estante, e está trazendo como utilitário, para servir. Às vezes você vai receber uma visita em casa, às vezes você não tem aquele jogo completo como ele veio, mas você tem uma xícara, uma leiteirinha para você servir com mais personalidade e com mais charme. Isso tá voltando agora, isso é bem bacana. Quem também está aqui com a gente hoje é o Renato Tomasi, que é produtor do Demais, um circuito de design, decoração, arquitetura, que está agitando BH, e também é adepto do estilo retrô e da ideia de trazer os elementos antiguinhos para casa, não é isso? Oi, então super bacana o programa está acontecendo aqui hoje no Estúdio Futon, porque a gente vê cada vez mais o resgate da história da decoração. Eu acredito que hoje em dia a pessoa ela não compra o produto, e sim compra uma história que está atrelada àquele produto. Então, igual o Rodrigo falou, a gente vê muita utilização de estantes, os livros, as porcelanas, um móvel antigo que era da avó. Então hoje eu acho que a casa ela realmente está com cara de casa. E partindo desse princípio, eu idealizei um festival chamado Demais Design, e esse é um festival inspirado em festivais internacionais, onde a gente tem a missão de democratizar e de disseminar a cultura do design para as pessoas. Nós vamos entrar na segunda edição, que vai acontecer de 19 a 26 de setembro em Belo Horizonte, durante 8 dias. São aproximadamente 100 eventos que vão acontecer em diferentes locais da cidade, apresentando o lançamento de produtos, novas tendências, mostras, exposições, workshops, e fica aí o convite para todo mundo participar. Anota na agenda, vai ser de 19 a 26 de setembro. Gente, então enquanto o Demais não vem, porque acontece em setembro, até lá o Renato vai ficar circulando, procurando novidades, vamos falar um pouquinho do circuito de decoração nacional, dos eventos que estão acontecendo, né, Júnior? Bom, em São Paulo recebe 2 grandes eventos. O primeiro deles começou no último dia 26 e vai até o dia 12 de julho, que é a Casa Cor São Paulo, um dos maiores eventos de decoração e arquitetura das Américas. E ele acontece no Jockey Club e conta com 2 participantes mineiros. O primeiro deles é o Pedro Lázaro, que é responsável pelo gabinete de leitura, e o segundo é a Mirna Porcaro, que fez o Loft Viver Brasileiro em Miami. Ainda essa semana começa por lá também a Mostra Black, que vai do dia 2 ao dia 21 de junho.
E ele acontece nos Jardins do Parque do Ibirapuera. A representante mineira do evento é a Juliana Vasconcelos, que já adiantou pra gente que o mood do ambiente tem uma pegada 70, meio futurista, mas o restante a gente conta no site ainda essa semana, www.sitend.com.br. Gente, então o Felipe, integrante do nosso casting fixo, tá de casa nova e ele mesmo fez o projeto, né, Felipe? Como é que tá esse garimpo pelas novidades para casa nova? Bom, então, acabou que eu mudei muito rápido, né? Foi uma decisão muito rápida, né, de mudar. Eu morava na casa dos meus pais e aí eu não queria ficar com a casa vazia, porque eu já estava indo morar sozinho e não queria ficar com a casa vazia. Aí fui atrás de referências, né? E fui eu mesmo que fiz o projeto, porque o apartamento é pequeno, então isso facilitou muito. Mas aí no final, quando eu tinha decidido os móveis e tudo mais, eu sentia a falta de um arquiteto, de um decorador para me dar a direção. E aí eu liguei para um amigo meu, Lucas Lage, falei com ele, vem aqui para você dar o toque. Então eu acho que assim, é muito legal você dar a sua identidade para sua casa e tudo mais, mas é legal ter o toque do arquiteto, porque quando ele chegou, eu vi que tinha algumas coisas que seriam mais funcionais, entendeu? E ele me ajudou nesse quesito. Então, as referências que eu tenho são referências mais modernas, assim, né? Eu sou mais clean, eu sou mais clean, label, né? Grifado. Ah, faz bem, né? Adora label. Pegando gancho aqui na história do Felipe, da decoração da casa dele, a gente realmente vê como é que o mercado de decoração evoluiu, principalmente nesses últimos anos, mudando o jeito do morar brasileiro. E os eventos de decoração como mostras, Mostra Black, Casa Cor, Morar Mais, eles ajudaram muito a isso, a fomentar essa indústria da decoração. Aí uma deixa também, que eu acho que os programas de TV, né, gente? No GNT, por exemplo, você tem o Morar, que é um programa maravilhoso, que apesar de retratar casas mais elegantes, casa brasileira, que são arquitetos tops, mas que aproximam a linguagem do telespectador e até os programas do Rosenbaum. Então eu acho que isso é uma maneira realmente de trazer um conhecimento específico para o dia a dia das pessoas, porque todo mundo mora, todo mundo quer decorar, quer ter uma casa charmosa. E a pergunta é, Felipe, você teria um pinguim na sua casa? Eu tenho 3 pinguins na minha casa. Na geladeira? 3. É a mãe e os 2 filhotinhos. Ai. Porque a gente descobriu uma coisa super legal aqui hoje com o Rodrigo sobre qual que é a historinha do pinguim. Porque o pinguim é um objeto utilitário, além de ser um objeto decorativo. Verdade. E o pinguim original, o pinguim vintage, ou também o retrô, ele tem um item que é característico, que é o bico de ouro, o olho de ouro e a pata de ouro. Não é maciço, obviamente, é uma pintura, mas esse é o pinguim original. E na década de 50, quando a geladeira chegou para ajudar um pouco nessa questão de ter como armazenar os alimentos e tudo mais, a geladeira ocupava um espaço que era de mobiliário, ele ia para a sala de estar, né? E para marcar onde ficava o ponto frio da sala, esse pinguim ficava em cima da geladeira, para saber, demarcar, saber né? o que era uma geladeira, o que era um armário, uma estante. Ah, já quero esse. Ai, ele é fofo, né, pinguim? Acho fofo. Eu quero. Lindo. Nath, fala do saquinho. Ai, gente, o saquinho, então. Voltei de Milão apaixonada pelos saquinhos. Não é nada demais, não é uma mega tendência, é só uma maniazinha de decoração que eu percebi em vários lugares, nos hotéis, nos restaurantes, que é uma ideia super simples. São saquinhos, tipo saquinho de pão, né? Só que com uma textura um pouco mais robusta, dobradinhos assim, que viraram porta-tudo. Então as pessoas estão utilizando, sei lá, vamos montar uma mesa com umas frutas bacanas. Põe o saquinho, enche de frutas e tal. Na hora que a gente chegou no hotel, por exemplo, no Straff, que é um hotel super cool de Milão, na recepção tinha lá um sacão, na verdade, lotado de maçãs, aquelas maçãs que só dão na Europa, bem maravilhosas, lustrosas e tal, aquelas coisas lindas. E, enfim, nas lojas de decoração, esses saquinhos custam tipo 10 euros, mas a gente também consegue fazer em casa, se a gente tiver, assim, uma mão boa pra dar aquela dobradinha e tal, e dar uma bossa, coloca uma flor dentro, coloca no banheiro também. Essa é a história de saquinho. Eu tô super, assim, adorando saquinho e acho que daqui a pouco vai chegar aqui no Brasil também. A onda do saquinho. Aproveitando a onda do saquinho, vamos fechar falando da hashtag do dia. Vou começar aqui com o Felipe. Qual que é a sua? Pra gente fechar.
Então, a minha hashtag é design. Eu tô bem ligado nisso ultimamente, viu? Com esse negócio de casa nova, tô ligado no design. Eu vou aproveitar o momento merchan e vou falar que a hashtag é DemaisDesignBH 2015. Ai, gente, a minha hashtag é conforto, porque a gente precisa de conforto em casa. A minha hashtag é arte. E a minha hashtag é sem pressa pra viver. Então a gente vai ficando por aqui. Clique aí e se inscreva no canal. Compartilha pros amigos, pra turma toda. E podem mandar sugestões e críticas que a gente aceita. Tchau, tchau. Até mais. Gente, eu dei tchau Betinho! antes. Hã? Eu dei tchau antes, assim. Não tem problema.